Bom dia, meus irmãos. Eu quero neste momento dar sequência à palavra de meditação do que foi pregado no dia 23 de junho de 2019 na Família da Fé, quando eu estava falando a respeito do segundo livro de Reis, capítulo número 13, quando conta a história do rei Jeoacás, que tinha feito o que era mal perante o Senhor, permanecendo nos pecados dos seus antepassados, que conduziu o povo de Israel para permanecer na idolatria, cultuando os deuses dos povos pagãos que viviam ao redor de Israel. E então o Senhor o entregou, como o povo de Israel, ao rei da Síria, a Azael e a Ben-Hadad. Em 2 gerações, o povo de Israel ficou escravo. Mas Jeoacás, vendo exatamente essas consequências, ele buscou o Senhor e o Senhor ouviu. E viu a aflição também que os sírios oprimiam Israel, de maneira que Deus deu um Salvador e permitiu então que o povo de Israel permanecesse nas suas próprias casas e não permanecesse com aquele regime severo de escravidão. Entretanto, o texto diz, nesse segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 6, que todavia as pessoas do povo de Israel não se afastaram dos pecados de Jeroboão, que fez Israel pecar antes de Jeoacás, mas andaram nesses pecados ainda de idolatria e de culto aos falsos deuses, de maneira que então eles permaneceram debaixo de opressão. E então sobrou para Jeoacás, debaixo daquela opressão, senão 50 cavaleiros e 10 carruagens, 10.000 homens a pé, porque o rei da Síria lhes havia destruído e lhes havia feito como o pó que debulha. Então, o povo de Israel, apesar de ter tido a oportunidade de voltar para sua própria casa, ainda estava debaixo de regime de opressão síria. E então aconteceu isso nessa geração de Azael, e na geração seguinte, o filho de Azael, rei da Síria, Ben-Hadad, ainda continuou dominando e oprimindo a nação de Israel. Mas Israel teve um novo rei, porque Jeoacás morreu, e o seu filho, Jeoás, reinou em seu lugar na cidade de Samaria sobre todo o povo de Israel. E naquela geração seguinte também aconteceu desta forma. O filho de Jeoacás, Jeoás, estava também mantendo a idolatria e fez o que era mal perante o Senhor. Diz capítulo 13, versículo 11. Fez o que era mal, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, e mandou nesses mesmos pecados de idolatria, de culto a falsos deuses. Mas o que aconteceu é que o profeta Eliseu, que vivia naquela época, ele ficou doente e o rei foi visitar o Eliseu. Joás, rei de Israel, desceu até ele, chorou sobre a sua face e disse: ó meu pai, carruagens de Israel e os seus cavaleiros. Então, o rei, apesar de ser um idólatra e não estar andando nos caminhos de Deus, ao contrário, fazendo o que era mal, ele reconhecia o profeta Eliseu como um homem de Deus. E não somente isso, mas também ele foi lá reconhecendo a paternidade, a autoridade espiritual de Eliseu sobre o povo de Israel. E quando ele fala a respeito carros de Israel e seus cavaleiros, porque sobrou muito pouco do que o rei da Síria destruiu, dos exércitos, das cavalarias, dos carros de guerra, então sobrou muito pouco. E então, não somente ele estava reivindicando e reconhecendo a autoridade de Eliseu como pai da nação, pai espiritual que trazia a bênção de Deus, mas também a necessidade de uma força de guerra que realmente não vinha simplesmente dos carros de Israel e dos seus cavaleiros, mas vinha do Senhor. E aí, o Eliseu disse para ele, no versículo número 15, da seguinte maneira: toma o arco e flechas. E o rei tomou consigo esses arcos e flechas, e o Eliseu disse para o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei, sobre aquele arco e suas flechas. Então a autoridade superior da ação de Eliseu como profeta, colocando a mão sobre a mão do rei, para que o rei atacasse com as suas flechas os seus inimigos. E ele disse: abre a janela do lado do oriente, e o rei abriu. Então Eliseu disse: atira, e ele atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor, a flecha do livramento do rei da Síria, porque tu ferirás o sírio em Afeque até que os tenha consumido. Então a autoridade espiritual
deu uma liberação, uma palavra de ordem para que no mundo natural o rei de Israel não ficasse mais debaixo de servidão, pudesse quebrar aquele jugo de opressão a partir da voz profética do rei, do Eliseu, sobre o rei de Israel. E aí ele disse: toma as tuas flechas, e ele as tomou. E disse o rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes, então teria ferido a Síria até tê-la consumido, posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que 3 vezes. Então foi um ato profético que Eliseu conduziu o rei para fazer, no sentido de dar uma vitória, uma autoridade natural a partir dos céus, né, da autoridade profética Eliseu, para que o rei da Síria vencesse os seus inimigos e não ficasse mais debaixo de opressão. O mesmo rei Jeoás, como o seu pai, Jeoacás, eles estavam em pecado, eles estavam conduzindo o povo de Israel em idolatria, mas Jeoacás buscou a Deus e Deus ouviu e fez o povo voltar a habitar nas suas próprias casas. E Jeoás, também andando no pecado, na geração seguinte, também foi reconhecer a autoridade espiritual e pedir então a bênção e a palavra profética de Eliseu sobre o seu governo. E ele teve este ato profético de atirar as flechas, e o Eliseu falou assim: você poderia ter consumido totalmente a Síria, mas porque você feriu a terra com essa flecha apenas 3 vezes, então até 3 vezes você vai guerrear contra a Síria e vai vencer a Síria. E exatamente isso que aconteceu. Capítulo 13, versículo 25 desse livro de 2 Reis diz que Jeoás, filho de Jeoacás, tomou novamente da mão de Ben-Hadad, o filho de Israel, as cidades que o rei da Síria tinha tomado da mão de seu pai Jeoacás, o seu pai, por guerra. E 3 vezes Jeoás o venceu e recuperou as cidades de Israel. Então a palavra profética de Eliseu se cumpriu. Por 3 vezes o Jeoás pôde vencer o rei da Síria e pôde retomar, reconquistar as cidades que estavam debaixo do domínio sírio. Assim também, da mesma forma, mesmo que estejamos em pecado e não sejamos dignos, se nós reconhecermos a autoridade espiritual e nos submetermos à palavra profética de Deus, também nós podemos ver os nossos inimigos caindo em nome de Jesus, o Salvador, o nosso Senhor, para que realmente não mais as nossas cidades ou as nossas casas fiquem debaixo de opressão. Por isso, neste momento, é muito importante que, independente da situação que você esteja, se você, arrependido, reconhecer a autoridade espiritual, a palavra profética de Deus, e você obedecer, e você for desafiado e cumprir, e pode fazer ainda muito mais, como Eliseu fez o desafio: fere a terra com essas flechas. Ele feriu somente 3 vezes. Então não desista, continue avançando, continue crendo, continue obedecendo a palavra profética, porque a mão de Deus vai interferir ao seu favor. E nas suas guerras, nas lutas de cada dia, a vitória será daquele que crê, daquele que obedece à palavra profética de Deus. Então, que Deus te abençoe para que os seus inimigos, e os seus inimigos não são carnais, não são pessoas físicas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores e forças espirituais nas regiões celestiais. O império das trevas vai cair em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, já venceu e despojou e colocou ao desprezo todos os poderes das trevas, e assim você e a sua casa pode ser reconquistada. Todo o mal que foi roubado, pelos inimigos, toda a operação de trevas vai ser restituída. Haverá restituição, haverá salvação. Mas não desista, continue atirando as suas flechas em nome de Jesus, para que os seus inimigos espirituais cedam e retornem a você toda a dádiva, todo o dom perfeito que Deus deu e que foi roubado. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Foi o que Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10. Mas ele disse: mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. É isso que ele tem para você e para mim. Nós podemos usufruir do melhor dessa terra e reconquistar aquilo que foi perdido, que foi roubado pelas trevas, e termos uma vida de paz e de alegria pela graça de Deus, que ouve e atende aqueles que o buscam de todo o coração e obedecem à voz da sua palavra.
Que Deus te abençoe assim, para que você reconquiste e seja vencedor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.